Josué capítulo 5. Todos os reis amorreus que habitavam a oeste de Jordão e todos os cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha cercado o Jordão diante dos israelitas até que tivéssemos atravessado. Por isso desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Naquela ocasião o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate-Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Todos que saíram haviam sido circuncidados, mas todos que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor. Pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometeram aos seus antepassados, que nos daria terra onde mana leite e mel. Assim, em lugar deles, colocou os seus filhos, e esses foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam no acampamento até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje o lugar se chama Gilgal. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano, eles comeram o fruto da terra de Canaã. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa, nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Aleluia. Então Josué prostou-se em terra em sinal de respeito e lhe perguntou: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire a sandália dos seus pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Aleluia. Deus, louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome para todos sempre, Deus. Pai, é o Senhor que guerreia as nossas guerras, Deus. É o Senhor, o Deus, o príncipe do exército, o Deus Todo-Poderoso. Pai, nos ensina a compreender nessa noite que é preciso santidade, que é preciso santificar, Senhor Deus, para que o Senhor guerreie por nós, Deus. Nos ajuda a compreender, Pai, de que forma que a circuncisão e a Páscoa, Pai querido, foram determinantes, Pai querido, para a vitória do teu povo ali, Pai, na cidade de Jericó, Senhor. E nos ajuda a abstrair, a entender, Pai, que esses princípios nos dias de hoje, Pai. Nos ajuda a compreender, Pai, que guerra é o Senhor, quem vence nessas batalhas é o Senhor, e que nessa batalha não teremos que pelejar, sabe por quê? Porque nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, Deus, alegra o nosso coração com essa palavra, Deus. Abençoa a tua igreja, o teu povo aqui reunido. Alimenta o teu povo com o trigo da verdade, Senhor. Que possamos sair daqui regozijando, Senhor Deus, por tudo quanto o Senhor vai falar em nossos corações. Traga luz para os olhos do nosso entendimento, sabedoria para o nosso coração, Senhor. Deus, que o teu povo seja um coração, Deus, firmado no trono da graça, para que possam compreender, entender e receber a tua palavra neste lugar, Senhor. E recebendo essa palavra, que eles possam aplicar elas no dia a dia, mostrando, Pai, que eles têm em seus corações uma fé verdadeira, uma fé dinâmica e salvadora, Pai, em nome de Jesus.
nos abençoe, Pai. Direcione, Pai querido, o nosso coração, Senhor, pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Eu quero passar uma receita para os irmãos essa noite de como se preparar para a vitória na guerra. O que Deus orientou Josué para que ele fizesse para que a vitória fosse certa? No começo do capítulo 5, nós entendemos que a nação de Israel, eles chegaram em segurança do outro lado do rio. E o fato de eles chegarem em segurança, de atravessar o rio, né, foi um milagre tão grande, que os moradores de Canaã, vendo aquele milagre, ficaram completamente amedrontados, aterrorizados, e depois eles ficaram desmoralizados para tentar, pelo menos, reagir numa guerra contra Israel. Aos olhos humanos, você olhando assim dessa forma, era a oportunidade ideal para um ataque do povo de Israel contra o povo de Jericó. Do ponto de vista humano, era a hora perfeita. Era a hora que o povo estava unido, seguindo o Senhor, e o povo de Canaã estava paralisado por causa do milagre que o Senhor havia feito. Sim ou não? Sim. Só que tem um problema. Os planos de Deus, eles são mais altos do que o nosso. Os sonhos de Deus são mais altos do que o nosso. Os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso. E Deus não vê como o ser humano vê, e o ser humano não vê como Deus vê. Aos nossos olhos era o momento certo, aos olhos de Josué, talvez aos olhos do povo, era o momento certo de partir para cima de Jericó e ganhar aquela batalha e vencer aquele povo. Mas antes de Deus confiar a vitória ao seu povo, é necessário que o povo esteja preparado. E preparado não aos olhos humanos, preparado não conforme nós achamos que devemos estar preparados, mas preparado conforme a vontade e a palavra do Senhor. A conquista triunfante da terra deveria ser uma vitória de Deus e não de Israel ou de Josué. Não seria a habilidade de Josué ou a força do exército de Israel, e muito menos as emoções dos inimigos, mas sim a presença gloriosa e a bênção do Senhor sobre o povo de Israel. Isso tinha que ficar bem claro, bem notório, que a vitória vem do Senhor, porque conosco está o braço do Senhor e não o braço de carne. Para nós que lutamos uma batalha espiritual todos os dias, temos que entender, queridos, que a nossa vitória não está no braço de carne. A nossa vitória não está na nossa sabedoria humana, nas nossas estratégias humanas, no nosso conhecimento humano, na arquitetura militar humana, mas a nossa vitória está em o nome do Senhor, o nosso Deus general de guerra. Talvez você tenha fracassado até hoje, talvez você tenha lutado, tenha sido vencido, sabe por quê? Porque você está lutando com suas próprias forças, com a sua própria sabedoria, mas hoje o Senhor te trouxe aqui para falar o seguinte: olha, essa batalha não é sua, é minha. Sabe por quê? Porque também a glória também será minha. Porque se a vitória fosse de Josué, se a vitória fosse do povo de Israel, a glória talvez teria ficado com o povo de Israel. Mas o Senhor falou: não, precisamos acertar algumas coisas primeiro. Precisamos colocar alguns pingos nos is para que vocês possam ir contra Jericó. Deixa eu dar uma orientação para vocês. Haviam 3 passos importantes, que eram passos preparativos, que o povo deveria fazer, deveria tomar essas decisões, antes que Deus pudesse dar a vitória ao povo de Israel sobre as nações de Canaã. Quais eram esses 3 passos? Primeiro, a renovação da aliança com o Senhor. Segundo, a recordação da bondade do Senhor. E terceiro, a reafirmação da presença do Senhor. Vamos entender o primeiro passo. A renovação da aliança com o Senhor está marcada do versículo 1 até o versículo 9. Depois da travessia triunfal do Rio Jordão, o povo deveria parar em Gilgal para que os homens se submetessem a uma cirurgia dolorosa, pequena mas dolorosa, chamada de circuncisão. Né? Para quem não sabe o que é circuncisão, circuncisão é o fato, né, de todo homem, né, cortar um pedacinho ali da pele, do prepúcio do órgão sexual masculino. Dói um pouquinho. E naquela época não tinha anestesia. E sabe como que Deus mandou fazer isso? Com facas de pedra. Pega a faquinha de pedra, puxa o negócio e parte lá que vai dar tudo certo, né? E a pergunta é: por que Deus pediu isso para o povo de Israel? Para que fazer a circuncisão?
Por que o povo não estava circuncidado? Se era povo de Deus. Primeiro passo, primeira coisa. Deus ordenou que a circuncisão fosse realizada naquela ocasião para restaurar o relacionamento da aliança do povo com Deus que estava quebrada. Não tem como Deus dar vitória a um povo em que o relacionamento, a relação está dividida. Não tem como Deus dar vitória a um povo que até então não havia cumprido toda a palavra de Deus. O que Deus faz? Vai ter que renovar a aliança primeiro. Vai ter que renovar a aliança. Israel era a nação da aliança com Deus. Não tinha outro povo na face da terra que Deus havia chamado. Não havia qualquer outra nação que Deus havia chamado para ser povo de Deus. Romanos capítulo 9, versículo 4 e 5, Paulo deixa isso bem claro. Para o povo de Israel foi dado a aliança, as promessas, os cultos. Tudo foi dado para o povo de Israel. Nenhum outro povo recebeu esse privilégio. E agora, nós entendemos que Deus, Ele chamou Abraão, fez uma aliança com ele. Deus selou essa aliança com Abraão, né, com um sacrifício de animal, uma novilha, um carneiro, né, e um outro animal lá, uma pombinha também. E Deus ordenou que todos os filhos machos fossem circuncidados. Gênesis capítulo 17, se você quiser anotar para você ler em casa, pode anotar. Esse sinal, essa circuncisão, ela já era praticada pelos outros povos que viviam ao redor. Né? Os caldeus, os amorreus também faziam isso, mas não com a mesma intenção do povo de Israel. O povo de Israel, sempre que eles olhassem para aquele sinal, eles iam lembrar o seguinte: nós somos povo separado. Somos nação santa, povo adquirido. Queridos, uma coisa interessante, que nós, diferente do mundo, diferente das outras pessoas, não temos mais a circuncisão física, né, para nos diferenciar do povo do mundo, mas nós temos a circuncisão do coração. O nosso coração, ele tem que ser circuncidado, marcado pela presença de Deus. Sabe por quê? Porque nós somos um povo santo. Sabe o que é santo? Kadosh, separado. Nós não vivemos como o mundo vive, irmãos. Nós vamos ver mais para frente aqui. A nossa conduta é diferente, a nossa forma de viver é diferente. Comemos de forma diferente, bebemos de forma diferente, vestimos de forma diferente, falamos de forma diferente. Porque nós não somos o mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Somos o povo de Deus. O povo da aliança. O povo das promessas de Deus. Somos nós. E nós temos que ter essa convicção no nosso coração. Essa convicção no nosso coração. Durante o tempo em que o povo vagou pelo deserto, eles não praticaram a circuncisão. 38 anos antes, em Cades Barneia, eles haviam se recusado a crer em Deus e a entrar na terra. Olha o que aconteceu. Moisés pega os 12 espias, está em Deuteronômio 2 e 14, né, em Números 13 e 14 também. Deus pega 12 espias, presta atenção nisso, e manda, Moisés pega 12 espias, e pega esses espias e manda para a terra de Canaã, vai lá e visita a terra para nós. E eles ficaram 40 dias visitando, olhando a terra, sabe, observando a terra, analisando se a terra era realmente produtiva, uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. Após os 40 dias, eles retornaram para Moisés e para o povo, e na hora de dar um relatório, 10 daqueles 12 espias falaram assim: olha, a terra realmente mana leite e mel. A terra é muito boa, está aqui os frutos da terra, trouxeram os frutos da terra. Olha, para carregar um cacho de uva lá, são 2 homens. A coisa é fantástica, porém, na terra está cheio de gigante. Tem um povo lá, que eles são tão ferozes, tão gigantes, tão agressivos, que nós somos como gafanhoto perto deles. Eu não vou voltar naquele lugar lá mais não, estou morrendo de medo. E aqueles 10 homens influenciaram e inflamaram todo o restante da nação contra Deus e contra Moisés. Porém, Josué e Caleb disseram: não, pelo amor de Deus, a vitória é certa, o povo é grande, mas o Senhor vai nos dar a vitória, certeza. Deus prometeu que aquela terra seria nossa, não vamos duvidar. E o povo fez uma revolução, uma reviravolta contra Moisés e contra o Senhor, pelo que Deus chamou Moisés e falou uma coisa: eu vou destruir esse povo, Moisés. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou destruir esse povo e eu vou levantar uma outra geração a partir de você. Moisés, Deus, você está ficando doido, não faz isso não.
O que o povo do Egito vai dizer? Que o Senhor começou uma coisa, mas não tem poder para terminar. O povo vai dizer que o Senhor até arrancou o povo de lá com a mão forte, mas que o Senhor não teve poder para levar até a terra prometida. Não faça isso, Deus. Por favor, perdoe a transgressão do povo. Deus falou assim, olha, eu vou até perdoar. Está perdoado. Só que nenhum desses, acima de 20 anos, que saíram do Egito, vai entrar na terra prometida. Nenhum deles. Pastor, o que nos impede de entrar no céu? Murmuração contra Deus. O que nos impede de ter uma vida abundante com o Senhor e de comer da herança que o Senhor prometeu para nós? Murmuração, duvidar do poder e da graça de Deus na sua vida. Duvidar que Deus é poderoso, que Ele é onipotente. Não é possível. Deus já havia mandado 10 pragas do Egito, já tinha aberto o mar vermelho, estavam comendo maná do céu. Eles queriam mais o quê? Como prova que Deus estava com eles. É por isso que temos que tomar um cuidado muito grande, queridos. Estamos na caminhada com Deus há muito tempo, só que ainda não acreditamos que Deus é todo poderoso. Muitas pessoas estão caminhando com o Senhor há 10, 20, 30 anos, mas não acreditam que Deus é onipotente, que Ele é soberano. O que mais que é necessário Deus fazer para você acreditar que Ele é poderoso e soberano? Não duvide do Senhor. Não duvide do Senhor. E por causa disso, eles ficaram 38 anos sem circuncidar ninguém e sem comemorar a Páscoa. Misericórdia. Então Deus disciplinou aquele povo, fazendo eles vagar, caminhar pelo deserto, até que toda aquela velha geração fosse morta, exceto Josué e Caleb. Bem, mas agora a nova geração já estava em sua terra prometida, já estava na terra da herança, né? E era importante renovar a aliança com o Senhor, pois se foram tentados, presta atenção, por que era necessário e importante o povo renovar a aliança com Deus? Porque se eles foram tentados no deserto, onde não tinha ninguém, nenhum povo cercando eles, para incentivar eles à prática do pecado, e agora na nova terra? Que estava cercado de povos pagãos, imorais, indecentes, pessoas que não temiam ao Senhor. Seria muito mais necessário Deus falar, olha, eu vou renovar a aliança com vocês, para vocês lembrarem a quem vocês servem. Mesmo Deus fazendo isso, mesmo Deus fazendo memoriais, mais para frente não vê o que aconteceu com o povo. Quando o povo é obstinado de coração, quando o povo é terrível contra Deus. Bem, essa nova geração nossa, irmãos, essa geração nova de hoje, eles precisam do nosso exemplo. Eles precisam da nossa fé, eles precisam ver, irmã Sandra, a fé que nós temos no Senhor. Nós temos que professar essa fé de verdade, para que essa nova geração que está chegando, eles tenham fé, assim como nós também temos em Deus. Muitas das vezes, a culpa de muitos da nossa geração não ter fé o suficiente em Deus, é porque muitas vezes nós temos falhado na exposição da nossa fé. Eu dou graças a Deus pelo meu pai e pela minha mãe, muito graças a Deus, porque eles sempre foram fiéis ao Senhor. E sempre nos ensinou que não há outro Deus todo-poderoso como o nosso Deus. Sempre nos ensinou a trilharmos o caminho do Senhor. Sempre nos ensinou que não existe outro Deus, que não existe outro caminho, que o caminho é só Jesus Cristo. E eu espero assim, peço forças ao Senhor, para que eu não falhe com a minha geração futura. Para que eu não falhe com a Emanuele, com o Samuel, para que eu não falhe com a Ana Paula. Eu gostaria que você pensasse, você meditasse nisso, você que tem filho. Você que tem uma geração, já tem uma descendência. Você pensasse nisso, como você tem exercido a sua fé dentro de casa, como você tem exercido a sua fé na igreja, no serviço, na rua, sabe, de que forma tem apresentado a sua fé para os seus filhos, para os seus parentes. É uma fé que comove, é uma fé que traz ânimo. A operação física, a circuncisão física, ela tinha o objetivo de simbolizar uma operação espiritual no coração. Deuteronômio 10 e 16. Mas ela falou assim, olha, circuncide o coração de vocês. Sabe, para que vocês possam crer no Senhor. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Não é o exterior, ou apenas transformação exterior, que demonstra a nossa aliança com o Senhor.
e sim uma fé interior que nos constrange à obediência da palavra de Deus. O maior sinal exterior de que nós temos uma aliança com o Senhor é quando nós cumprimos a palavra de Deus. E nós temos a tendência muito grande de ficar olhando para a roupa dos outros. Talvez você vai aparecer de bermuda na igreja e vai, ai meu Deus, o pastor está de bermuda. Mas por que você não preocupa se eu oro, se eu leio a palavra, se eu jejuo, se eu consagro, se eu visito os órfãos e as viúvas? Porque nós estamos muito preocupados com a aparência. E isso é coisa de fariseu, irmãos. Não que nós não devemos, ter o pudor exterior, não é isso. Mas nós devemos nos preocupar se nós estamos cumprindo a palavra de Deus. Se nós estamos vivendo a palavra de Deus. Se nós temos fé o suficiente para crer que Deus é todo poderoso. Devemos circuncidar o nosso coração. É isso que nós devemos fazer. Eu estou cansado, literalmente, eu estou cansado de ver pessoas falarem que amam a Deus. E a conduta é diferente. Até se vestem muito bem. Mas isso não é suficiente. A sua conduta, a sua forma de agir, as suas obras, tem que demonstrar a sua fé em Deus. Ao longo do tempo, o povo de Israel caiu na tentação de confiar na marca exterior. Bem, nós temos a circuncisão, nós somos povo de Deus, então nós podemos viver do jeito que nós quisermos. Não é isso, Pedro, que a palavra de Deus nos ensina. Não é isso que a palavra de Deus prega para o nosso coração. Não é isso. Assim são muitos dias de hoje. Pessoas que abusam da graça de Deus. Romanos capítulo 5 fala assim, olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então nós vamos viver em muito pecado para que a graça seja maior. Como? Se nós que somos mortos para o pecado, vamos viver para ele. A marca do verdadeiro crente, queridos, é a submissão à palavra de Deus. E Deus estava lembrando o povo de Israel com a circuncisão. Vocês são povo de Deus. Vocês têm um código de conduta, um código moral. Vocês têm um código espiritual para seguir. Vocês não são como o mundo. E todas as vezes que o pecado bater na sua porta, todas as vezes que o mundo bater na sua porta, que Satanás, a carne bater na sua porta, na porta do seu coração, lembre-se, você é povo de Deus. Separado, lavado, comprado, remido pelo sangue de Jesus. Você foi comprado por um alto preço. Em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque tem pessoas que é muito fixada no exterior, né? Ele acha porque ele desceu num tanque batismal. Ele acha porque ele toma Santa Ceia. Ele acha que ele fez uma confissão de fé que mais nada ele precisa fazer. Ele acha que é suficiente. Eu tomo ceia todo mês, eu entrego o dízimo, a oferta na casa do Senhor. Eu fui bater até aqui a carteirinha de membro, ó. Lá no Tirol. Você está muito enganado. Eu não ignoro que essas coisas são extremamente importantes. Batismo, ceia, confissão de fé é extremamente importante. Mas não pode substituir a fé de Deus no seu coração. A fé em Deus, a fé em Cristo Jesus, a fé que salva. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 2, versículo 25 a 29. Romanos capítulo 2, versículo 25 a 29. Olha o que fala. Não é Desculpa, vamos lá, 25. A circuncisão tem valor se você recebe a lei. Mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem os preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, que tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é meramente exterior e física. Não. Judeu é quem
o é interiormente. E circuncisão é a operada no coração, pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. A circuncisão é do coração. Deus é que vê a fé dentro do meu coração. Deus é que vê a atitude dentro do meu coração. O comportamento da minha mente, do meu coração. Quando eu leio a palavra dele, quando eu venho ao culto, quando eu estou me comportando como crente pela fé diante das pessoas. Aleluia. Por que, pastor, que Deus mandou o povo circuncidar? Para provar a fé deles. De que forma? Israel estava acampado em território inimigo. E agora eles circuncidando, eles vão ficar doentes por mais ou menos 2 semanas, até que aquela coisa cicatrizasse. Então eles vão ficar totalmente vulneráveis ao exército inimigo. Aí era o contrário. Aí era a hora do povo de Jericó atacar o povo de Israel. 300 a 400 mil homens, todos eles com febre. Então por que o povo circuncidou, irmãos? Eles circuncidaram provando que eles confiavam em Deus. Eles confiavam que o exército inimigo ia atacar nunca, sabe por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso, o Deus que abriu o Rio Jordão para eles passarem de pés enxutos, já tinha dado vitória para eles, então não tinha como aquele povo atacar eles em momento de fraqueza, porque estavam guardados, estavam habitando no esconderijo do Altíssimo. Fé. Fé. Em tempos difíceis e de perigo, precisamos confiar em Deus e em sua palavra. Depois que Israel saiu do Egito, eles foram provados em Meribá e foram reprovados. Está lá em Êxodo 17, do 1 ao 7. Logo depois que entraram na terra prometida, eles foram provados com a ordem da circuncisão e foram aprovados por Deus, provando que assim eles seriam fiéis e obedientes ao Senhor na hora de marchar, onde? Em volta de Jericó. Quem obedece, no maior, obedece no menor. Não é verdade? Quem obedece uma ordem pesada, a ordem mais leve para ele é mais tranquilo de obedecer também. O povo mostrou assim. E eu quero que os irmãos prestem atenção numa coisa muito interessante. Sabe por quê? Porque depois de experimentarmos uma vitória empolgante na fé, Deus, com frequência, nos permite que sejamos testados. Muito cuidado, Paulinho, quando a gente está com o coração alegre após uma vitória. Muito cuidado quando você receber uma bênção do Senhor e seu coração ficar extremamente alegre com aquilo. Não baixe a sua guarda. Abraão, ao chegar na terra da promessa em Canaã, ele enfrentou uma grande fome sobre a terra e ele deu graças ao nome do Senhor. Acabou de chegar na terra prometida, pronto, chegando, ok, fome agora. Vê se vocês confiam em mim mesmo. Outra coisa, Elias acabou de matar 450 profetas de Baal e possivelmente 400 profetas de Azera. E agora foi o quê? Ameaçado de morte, fugiu com medo. Jesus foi batizado no Rio Jordão por João. Desce uma pombinha do céu, forma do Espírito Santo, eis o Cordeiro de Deus, eis meu filho amado em quem me comprazo. E agora sim, ele é levado ao deserto para ser tentado. O apóstolo Paulo, na cidade de Filipos, ora, repreende o demônio de uma menina, Deus dá a vitória, que a menina é liberta daquele demônio terrível. E o que eles fazem com ele? Prende ele. Após uma vitória, temos que ficar vivos, vigilantes. Uma vez que grandes vitórias podem levar nós a um grande orgulho, Deus permite que sejamos testados, a fim de nos lembrar que dependemos dele. Andrew Bunham, um pastor escocês, ele diz o seguinte: permaneçamos tão vigilantes depois da vitória quanto antes da batalha. Antes da batalha a gente fica totalmente vigilante. Vamos lá, olha o suprimento de arma, dá uma olhadinha, tá todo mundo certo aí, todo mundo fisicamente bem, ok, vamos para... Não é assim que nós nos preparamos para a batalha? Esse mesmo vigor, essa mesma consciência de proteção
e de precaução tem que ser tomada quando você recebe uma bênção muito grande da parte do Senhor. Para que o nosso coração não se orgulhe. Para que nós não pensamos que a vitória vem de nós mesmos. O evento foi um sucesso, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome, toda a honra, toda a glória para o nome do Senhor. Cantou o hino, foi uma bênção, honras e glórias para o nome do Senhor. Pregou, foi uma bênção, honras e glórias para o nome do Senhor. John Bunyan, uma vez estava descendo do púlpito da igreja. Chega uma irmã, pastor João, que bênção, essa pregação foi uma bênção, que maravilha, Deus te usou tremendamente. Engraçado, irmã, a senhora foi a segunda pessoa que me falou isso. Mas eu não vi ninguém cumprimentando o senhor. Pois é, o primeiro foi Satanás. O diabo, irmão, ele não perde tempo em querer fazer você trazer a glória para si. É por isso que a palavra de Deus diz: quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Vou tomar um copo d'água para a glória de Deus. Acordei com vida para a glória de Deus. Fui trabalhar, foi uma bênção no serviço para a glória de Deus. Amém, queridos? Por que Deus, Ele permitiu, Ele ordenou, na verdade, que o povo fizesse a circuncisão, irmãos, para retirar, remover o opróbrio, a vergonha que Israel carregava. Há pelo menos 3 versões para esse opróbrio de Israel, porque a palavra aqui não explica que opróbrio era esse, né? A palavra Gilgal, a cidade onde ele estava, a palavra Gilgal, significa rolar. Rolar. E Deus agora, Ele queria literalmente fazer rolar de cima, ou da frente do povo, aquela imagem que eles carregaram por um período. Uma imagem ruim. Qual foi a primeira imagem que o povo de Israel carregou? A primeira imagem que eles carregaram foi a imagem de ex-escravos no Egito. Terrível, né? Quem que esse povo está acampado aí fora para guerrear contra nós? São ex-escravos do Egito. É um povo que era escravo lá. Carregar, irmão, esse título de ex-escravo é terrível. Esse opróbrio nosso foi tirado pelo poder do sangue de Jesus. Hoje as pessoas não olham para você e não lembram do seu passado, vê quem você é hoje. Lavado, que bênção, né? Que é o fulano João hoje, né? João era traficante de droga, hoje é uma bênção de gravata, família, né? Abençoado por Deus. Porque o sangue de Jesus, a conversão em Cristo Jesus, a fé em Cristo Jesus, retira esse opróbrio, essa vergonha que nós carregávamos como nós éramos do mundo. O que mais que poderia ser isso, pastor? Poderia ser também a idolatria que eles fizeram lá no deserto e no Egito também. Tanto que nós acompanhamos no capítulo 3, a preparação para a travessia, que Deus falou assim: olha, santificai-vos. Retire no meio de vocês os ídolos que ainda restam. Poderia ser o opróbrio, que eles, sendo o povo do Deus Todo-Poderoso, ainda carregavam aquela imagem que é adorada do bezerro de ouro, de ter os deuses egípcios no meio deles ainda. Deus fala: circuncida. Lembra, deixa o povo lembrar a quem que eles pertencem, faz eles lembrar ao Deus que eles servem, para que esse opróbrio, essa vergonha que eles passaram, seja retirado do meio deles. E tem uma outra versão para isso também, que foi a rebelião deles contra Deus em Cades Barneia, que eu expliquei aqui. Quando os espias chegaram, eles se rebelaram contra o seu irmão. Depois os irmãos lê lá para os irmãos ver. Que terrível que foi. Eles xingando Deus, revoltados contra Deus. Falei assim: olha, nós vamos arrumar outro líder e vamos voltar para o Egito. Duvidaram do Deus que eles serviam. Terrível. Poderia ser o opróbrio que eles carregavam também. E Deus falou assim: olha, vamos fazer a circuncisão para que essa casca de vergonha, né? Essa capa de vergonha seja retirada de cima deles. Para que eles recebam o meu perdão. Para que eles renovem a aliança e passem a ser povo meu novamente. Agora, os escravos iam, ex-escravos, ex-idólatras, não mais escravos, não mais idólatras, não mais rebeldes, iam herdar a terra. Aleluia. Por quê? Porque Deus havia renovado a aliança com o seu povo. Deus havia renovado a aliança com eles. E como prova disso, todos eles, todos os machos, todos os homens, eles fizeram a circuncisão e tudo se fez novo. É isso que acontece quando nós fazemos uma aliança com Deus.
Deus não se lembra mais do nosso passado. Deus não fica mais julgando na sua cara quem você era. Deus não fica mais lembrando de que quando você era pecador, agora você é nova criatura em Cristo Jesus. Lavado, remido no sangue de Jesus. Aleluia. Eu queria dizer a você uma coisa, não importa o que você viveu no passado, sabe, não importa a vergonha que você carregou, que você viveu, as coisas velhas, elas já passaram agora, somos nova criatura em Cristo Jesus, queridos. Se porventura o inimigo vier com acusações antigas sobre você, fala assim, maior é o Senhor para me perdoar, maior é a aliança, maior é o sangue de Jesus que me purifica de todo pecado. Aleluia. Somente o sangue de Jesus tem esse poder. Somente o nosso Deus tem o poder para lavar o nosso passado. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, o que mais? Por que mais o Senhor pediu para que eles fizessem a circuncisão? Para que eles pudessem celebrar a Páscoa. Nenhuma pessoa que não era circuncidada não poderia realizar a Páscoa. Mais para frente vamos falar sobre isso. O que mais, pastor? Por que Deus pediu para eles fazerem circuncisão? Para retratar algumas verdades espirituais importantes. Presta atenção. Os acontecimentos do Antigo Testamento, eles foram sombras e referências e ilustrações de doutrinas do Novo Testamento. Você pode confirmar isso em Romanos capítulo 15, versículo 4. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. O êxodo do povo de Israel representa o livramento do pecador da escravidão do pecado pela fé em Cristo Jesus. Já observou quando a pessoa recebe Cristo como Salvador e que ela começa a ter a tendência de desviar? O que nós dizemos para ela? Vai voltar para o Egito de novo? Egito nunca mais. Não faz isso não. Ou você fica em Israel ou você vai para o Egito de novo. Não. Essa é a comparação que nós temos do êxodo de Israel para com a nossa vida nos dias de hoje em Cristo Jesus. Amém? Então, era uma ilustração, uma sombra. Era uma verdade espiritual, que estaria sendo retratada nos dias de hoje. Olha que bênção. Aquilo que aconteceu com o povo de Israel há 4 mil anos atrás, 2, 3, 4 mil anos atrás, está sendo retratado hoje, está sendo ilustrado hoje como que Deus fez por nós na cruz do Calvário. Bênção do Senhor. A travessia do Jordão ilustra o cristão morrendo para si mesmo e entrando pela fé em sua herança. Quem que é a nossa herança, irmãos? Cristo. Retrata o momento em que nós abandonamos a velha vida e passamos a viver uma nova vida em Cristo Jesus. A travessia do Jordão. O que mais, pastor? Deus não quer que nós fiquemos, irmão, vagando pelo deserto da incredulidade. Não. Ele quer que nós nos apropriemos da nossa herança pela fé e que conquistemos nossos inimigos. Quem são os nossos inimigos, irmãos? A carne, o mundo, Satanás. É isso que Deus quer que nós fazemos, que nós vençamos todos os dias. Deus não quer que você fique com dúvida aí se vai para o mundo ou se fica na igreja, crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Deus não quer isso, Deus quer que você viva que a vitória já foi garantida na cruz do Calvário. A vitória foi conquistada na cruz do Calvário. Aleluia. Outra verdade que Deus quer mostrar é que nos identificamos com Cristo em sua morte, ressurreição e ascensão. Somos salvos do castigo pela substituição. Como assim, pastor? Cristo não morreu para que pudesse possibilitar a sua salvação. Cristo morreu a sua morte. Morte substitutiva. Ele morreu no seu lugar. Ele sentiu a dor que era para você sentir. Ele carregou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. E agora? Agora nós morremos com Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. A vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos crer naquilo que Deus diz e nos considerarmos mortos para o pecado e vivos para Deus. Assim, é dessa forma que nós atravessamos o nosso Jordão. Morto, acabou. Daqui do rio para lá é vida antiga, do rio para cá vida nova.
E você lembra qual foi a data em que você atravessou o Jordão? Lembra daquele dia em que o Espírito Santo bradou no seu coração? Lembra daquele dia que Deus brilhou como um sol sobre a sua vida, que Ele abriu os seus olhos espirituais, e a partir daquele dia você passou a morrer, você morreu para o mundo e passou a viver para Cristo? Isso é importante. Isso é muito importante. A circuncisão do corpo, irmãos, e a circuncisão do nosso coração são comparativos de que precisamos fazer. Pensa numa coisa, o povo de Israel circuncidou o corpo, nós hoje circuncidamos o nosso coração. Para quê? Para que a nossa aliança com Deus, ela fique visível no nosso comportamento. Sabe o que os falsos apóstolos queriam fazer com a igreja de Coríntios e com a igreja dos Gálatas? Eles queriam circuncidar fisicamente o povo de novo. Paulo, vocês estão ficando doidos. Se um anjo descer do céu, ou se nós mesmos pregarmos um outro evangelho que não seja esse, de salvação pela graça, mediante a fé, que seja anátema, que negócio é esse? De você ter que voltar lá para o Egito, voltar lá e cumprir todas as leis de Deus para ser salvo. Cristo já morreu por nós. Pastor, não entendi não. Vamos lá, vamos abrir isso daqui. Sabe o que acontecia? Que esse povo, que muitas das vezes fica te pressionando, fica nos pressionando para ver uma evidência externa da salvação, nem eles mesmos têm a circuncisão de coração. Eles próprios muitas vezes não são convertidos. Sabe o que eles querem fazer, irmãos? Criar uma gaiola. Presta atenção nisso. Eles querem criar uma gaiola chamada usos e costumes, para você lá dentro, você só vai ser salvo se você fizer isso. Quer fazer você voltar lá para o judaísmo de novo. E não é isso que a palavra de Deus diz. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. É preciso crer nessa verdade. Se tem uma coisa que o crente tem que tomar posse, é dessa palavra. Quando eu falo, toma posse da bênção, irmão. Vou dizer nessa noite, toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Você é salvo pela graça em Cristo Jesus. Aleluia. Assim como o povo de Israel em Gilgal foram obedientes à palavra de Deus, circuncidando o corpo físico deles, devemos também circuncidar o nosso coração e viver uma nova vida em Cristo. Pastor, tem a característica daquele que vive uma nova vida em Cristo? Claro que tem. Abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, do versículo 20 até o 32, eu vou ler bem rapidamente. Efésios capítulo 4, do versículo 20 até o versículo número 32, vai relatar aqui de que forma que nós temos que viver diante de Deus, a partir do momento que aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Efésios capítulo 4, versículo 20. Vamos ver se você já circuncidou o seu coração. Faz uma análise. Está na tela. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo? De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros,
Deus conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livres-se de toda amargura, indignação e ira, e gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém, queridos? Quem é circuncidado de coração, aquele que nasceu de novo na fé de Cristo Jesus, é isso que ele faz. Ele vive, é como se ele tirasse uma roupa, né? A comparativa é despir, é isso mesmo, é tirar uma roupa velha, antiga, suja de pecado, toma um banho no chuveiro da graça, renova a sua mente e se reveste do novo homem que é nascido de Cristo Jesus. É assim que nós vivemos. É assim que devemos viver. Pastor, que mais? Deus queria, no versículo 10 e versículo 12, recordar a bondade do Senhor para com o povo de Israel. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, versículo 12 e 13. Porque a maior parte das áreas da nossa vida, irmãos, do passado, é para que nós possamos avançar. Sabe aquele passado ruim? Eu era ex-traficante, eu era ex-ladrão, eu era ex-adúltero, eu era ex-drogado, eu era ex-cachaceiro, eu era ex-idólatra. Isso deve ser deixado lá no passado. É por isso que, irmãos, eu não concordo, não vou concordar nunca do culto do testemunho. O camarada fica lembrando aquilo o tempo todo. Porque quando eu era lá do mundo, eu andava com 2 PT na cintura, e tinha 3, 4 mulheres do meu lado, e cheirava aquele monte de cocaína. E pra que você está lembrando disso? Sepulta esse homem velho, esse velhadão, e deixa ele morto lá. Eu era um bichão, você tinha que ver com as mulheradas. Fica dando água para esse Adão, ver o que acontece com ele. Fica alimentando esse Adão. E sabe o que nós vemos no dia de hoje? Pessoas, Paulinho, que Deus já tinha resgatado, estavam na igreja e voltaram para o mundo de novo. Porque estava com tanta saudade do Egito, que acabaram voltando. Filipenses capítulo 3, versículo 11 e 12. Temos que abandonar, irmãos. Temos que largar essa vida passada, sabe? Deixa isso para lá, aleluia. Deus já te salvou, te purificou, te santificou. Viva uma nova vida em Cristo Jesus. Versículo 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Sabe qual é o problema? O problema é que as pessoas esquecem daquilo que não deve ser esquecido e fica lembrando daquilo que deve ser esquecido. O grande problema hoje é esse. Por exemplo, quando você for pecar, lembra de onde Deus te tirou. Aí sim. Quando você estiver numa vida boa, uma vida tranquila, abençoada, e que Deus quiser te usar para alcançar outras pessoas, lembra de onde Deus te tirou para você poder alcançar outras pessoas. Aí sim. Não é para você ficar lembrando e se alegrando daquele pecado, é isso não. É para você lembrar e falar assim, olha, quem te viu, quem te vê. Quem era eu e quem sou eu hoje em Cristo Jesus. É lembrar da maneira certa, da forma certa, em nome de Jesus. O fato é que Moisés ordenou ao povo que jamais deveria esquecer de onde vieram. Eles eram escravos do Egito. E como forma de perpetuar o poder de Deus e a lembrança de como Deus havia resgatado eles do Egito, foi ordenado que eles realizassem a Páscoa. A Páscoa. Aleluia. Eles tinham que lembrar que eles foram libertos pelo sangue do Cordeiro. Fizeram a Páscoa, comemoraram a Páscoa, passaram o sangue dos animais no umbral da porta. No outro dia, libertação, liberdade.
caminho da Canaã. Aleluia. 40 anos antes tinham celebrado a Páscoa na noite da libertação e depois no Monte Sinai. Está lá em Números 14, Números 9, Números capítulo 9. Mas não tem evidência nenhuma de que eles comemoraram a Páscoa depois no restante do trajeto até Canaã. Não tem nenhuma evidência. O fato de ser necessário circuncidar a nova geração é que esses não podiam celebrar a Páscoa, que desde Cades Barnea não foi mais celebrada, né? Por causa que um ato de rebelião deles custou caro para eles. Um ato de rebelião foi suficiente para eles não entrar na terra prometida. E agora Deus está lembrando isso a eles. A Páscoa era seguida pela festa dos pães asmos. Comemorava-se a Páscoa e eles ficavam uma semana comendo pão sem fermento. Pão asmos é o pão sem fermento. E agora o que eu acho interessante é que quando Israel chegou em Canaã, lembra que o rio estava na cheia? Lembra que estava na época da colheita? O que aconteceu? Eles atravessaram o rio, Deus falou assim: comemora a Páscoa. Circuncida e agora comemora a Páscoa. Comemoraram a Páscoa, fizeram pão com o quê? Era a época da colheita da cevada. Literalmente, Deus preparou uma mesa para eles na presença dos inimigos deles. E sabe o que é interessante que eu vejo nisso? Imagine o povo de Jericó olhando pela gretinha do muro, o povo acampado e fazendo churrasco, colhendo aquilo que era deles e agora fazendo pão para eles comerem. Sabe o que o povo já estava fazendo? É o que nós devemos fazer todos os dias, é comemorar a vitória antes de ir para a guerra. Como assim, pastor? Deus falou: vamos comemorar. Chegaram, fica tranquilo que a vitória está garantida lá. Crente é assim, irmãos, crente é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Nós não vamos vencer, nós já vencemos. Nós simplesmente agora estamos tomando posse daquilo que Jesus conquistou na cruz. Creia nisso em nome de Jesus. Cristo já venceu por nós. Estamos comemorando, aleluia. Estamos nos banqueteando na presença dos nossos inimigos. Glória a Deus. Aleluia. Imagina o coração dos cananeus, hein? Aleluia. Um dia depois que eles comemoraram a Páscoa, o maná cessou. E eles passaram a viver daquilo que a terra produzia. Se a Páscoa lembrava, presta atenção nisso, se a Páscoa lembrava que o povo foi escravo no Egito, o maná, ao contrário, deu saudade neles do Egito. Como assim, pastor? Lembra que estava comendo maná? Você disse: não. Lá tinha cebola, tinha pepino, tinha carne, tinha um monte de coisa, só maná. Deus alimentando eles com a comida celestial. Sabe que a gente fica imaginando? Não foi difícil para Deus tirar o povo do Egito. Difícil foi tirar o Egito do coração do povo. O tempo todo o povo querendo voltar para o Egito. Arranca o povo do Egito. Era escravo lá, estavam sofrendo lá. Deus alimenta eles com o maná cair do céu. Não deu de plantar, fazer nada. Fez brotar água da rocha para eles beber. E eles queriam o quê? Voltar para o Egito. Tem coisa que não dá para entender. Muitos cristãos contradizem a sua profissão de fé, voltando às práticas antigas. Aleluia. Ou lembrando delas com saudade. Misericórdia. Misericórdia. Queridos, em nome de Jesus, as coisas velhas já passaram. Pastor, o que eu tenho que fazer agora? Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. É isso que nós devemos fazer. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Amém, queridos? Vocês foram libertos. Para de ficar lembrando daquela vida antiga. Lembrando com alegria, ixi, eu era o bichão, a bichona, né?
bichão ou a bichona, um dos dois. Em nome de Jesus, vocês são nova criatura, novo ser humano em Cristo Jesus, comprado, lavado e remido no sangue de Jesus. Para finalizar, e que eu achei linda essa passagem aqui, versículo 13 a versículo 15, põe na tela para nós aí, Geraldo. Capítulo 5, versículo 13 e 15 de Josué. E eu faço questão de ler esse texto, porque agora, que sabe o que Deus vai fazer com Josué? Vai confirmar, irmã Leni, vai reafirmar a presença dele, junto com o povo. E isso é importante para nós. Josué havia relembrado ao povo aquilo que Deus já havia prometido e que Moisés também já havia pedido a Deus, a presença de Deus. Amém? Está lá em Êxodo 33 e 15. O Senhor prometeu estar com Josué, assim como já havia estado com Moisés. Lembra em Josué capítulo 1, versículo 5? Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. E agora, sabe o que Deus faz? Ele lembra disso a Josué de forma presencial. Presta atenção. O Senhor prometeu estar com Josué, não foi? Essa passagem do versículo 13 ao versículo 15 retrata uma das aparições pré-encarnadas de Cristo. Vamos acompanhar. Ora, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que estava em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua, desembainhada. Chegou-se Josué a ele e perguntou-lhe: és tu por nós ou pelos nossos adversários? Respondeu ele: não, mas venho agora como príncipe dos exércitos do Senhor. Então Josué, prostrando-se com o rosto em terra, o adorou e perguntou-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Então respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: tira o sapato dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué assim o fez. Sabe quem apareceu para Josué? O próprio Senhor Jesus. Deus já havia aparecido para outras pessoas no Antigo Testamento. Deus havia aparecido para Abraão. Jesus havia aparecido para Abraão na figura de um viajante que comeu pão com eles. Os irmãos lembram disso? Está lá em Êxodo 18, 1 ao 8. Jesus apareceu para Jacó, que era um elaborador de esquemas, um camarada safo, um 71 purim, para se opor contra ele, para trazer ele à obediência a ponto de ferir ele na coxa. Certo? E depois também, Jesus apareceu na forma corpórea para Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, falando assim: olha, eu sou aquele que apareço para você nos momentos de mais ardentes prova, e eu não te abandonarei, assim diz o Senhor. Quando passares pelo fogo, as chamas não te queimarão, quando passares pelas águas, não se te submergirão. Porque eu, Senhor, estou contigo, não temas. E agora sabe o que Deus faz? Deus aparece a Josué. Como? Como príncipe dos exércitos do Senhor. Olha que interessante. Para Abraão, ele apareceu como um companheiro de viagem. Para Josué, para Jacó, ele apresentou como aquele que estava indo contra Jacó porque ele estava errado, mostrando para ele quem é que manda. Para os hebreus da fornalha, ele apareceu como companheiro naquela prova de guerra, naquela prova de fogo, né? Só estou contigo, não temas. Ninguém morrer queimado hoje, não. E para Josué, ele apareceu como o príncipe dos exércitos do Senhor. Por quê? Com uma espada na mão. Olha como que Deus, presta atenção nisso aqui, irmãos. Olha como que Deus sempre aparece para nós da forma que nós precisamos, no momento que mais precisamos. Por que Deus sempre não mandou um anjo, Gabriel? Vou mandar uma mensagem para você aqui, Josué. Deus mandou falar que está aqui com você. Não, o próprio Senhor apresentou José falar uma coisa com você aqui. Eu não estou vindo aqui para te auxiliar, não. Eu não estou vindo aqui, Josué, para te ajudar, não. Eu estou vindo aqui para mostrar para você quem é que está no comando. Eu estou vindo para te mostrar, Josué, quem que é o segundo no comando. O segundo é você, o primeiro sou eu. Quem vai comandar essa batalha, Josué, é você, sou eu. O príncipe dos exércitos do Senhor, o general de guerra. O nosso general é quem, irmãos? É Cristo. É Ele que peleja por nós, é a Ele que nós servimos. E dizemos sim, Senhor.
por isso, Filipinho, que eu não posso conformar com hinos que chamam Jesus de você. Eu não posso conformar, irmãos. E sempre que você for cantar um hino, a igreja estiver substituindo Deus ou Jesus ou o Espírito Santo por você, muda e põe Senhor. Em sinal de reverência, de respeito. Sabe o que Josué fez? Se prostrou e adorou ao Senhor. E isso foi extremamente importante. E você me pergunta, pastor, e Jesus é quem hoje? Depende da sua necessidade. Porque para os famintos, Ele é o pão da vida. Para o sedento, para a mulher samaritana, Ele foi a água da vida. Para aquele que está doente, Ele é a cura. Para aquele que está encarcerado, Ele é a libertação. Aleluia. Para aquele que está morto, Ele é a ressurreição e a vida. E quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Para a sua igreja, Ele é o pastor. Para nós, Ele é a brilhante estrela da manhã, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui. Ele está aqui dizendo, não temas. Não temas, eu estou contigo, aleluia. Assim como eu fui com Moisés, eu fui com Josué. Assim como eu fui com os discípulos, eu serei com você. Eu sou com você. Eu sou o Senhor, eu sou o mesmo. Ontem, hoje e serei o mesmo eternamente, assim diz o Senhor. Ele não mudou, Ele não muda, não há sombra de variação em Deus, Benedito. O que acontece é que nós muitas vezes não temos fé para crer nisso. Mas hoje o Senhor te diz, eu sou o mesmo. Isso deve ter sido muito confortante para Josué, não é verdade? Muito confortante, sabe por quê, queridos? Se às vezes sempre, as maiores batalhas dos líderes, elas são travadas em particular. As suas maiores batalhas, que não vai ser travada aqui na igreja, não. As suas maiores batalhas vão ser travadas entre você e Deus, é você com Deus e Deus com você. As maiores decisões mais difíceis que você tiver que tomar, vai ter que tomar sozinho, você e Deus. Deus e você. E para Josué foi extremamente confortante. De que forma que eu vou guerrear? Fica tranquilo, Josué. Eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. Eu vou na frente. Aleluia. Ele é o primeiro. Ele é quem comanda. Aleluia. Nós somos o segundo na hierarquia. Harry Truman, ex-presidente dos Estados Unidos, falou o seguinte, olha, ser presidente dos Estados Unidos é solitário, extremamente solitário em momentos de grandes decisões. Assim é a vida do líder. É terrível. Mas Deus prometeu estar com ele e foi pessoalmente reafirmar isso. O povo sabia, os inimigos sabiam, e agora Josué experimentou a presença de Cristo. O povo sabia que Deus era com ele e orava para que Deus fosse com ele. Josué, ele foi um privilegiado. Se ajoelhou e adorou o Senhor Jesus. No ministério, queridos, as grandes batalhas são vencidas em âmbitos privados. Temos que nos sujeitar ao Senhor e seguir as suas orientações. Sabe o que o Watchman Nee diz? Grande teólogo. Que só quando assumimos a posição de servo é que Deus assume a posição de Senhor das nossas vidas. Sabe por que muitas vezes dá tudo errado na sua vida? Porque você ainda é o Senhor da sua vida. Deixa Deus controlar. Deixa Deus te guiar. Seja guiado por Deus. Pergunte para o Senhor. Senhor, está na hora, a decisão é essa, é isso que eu tenho que fazer, Senhor. Confie em Deus. Confie na palavra de Deus. O Senhor foi até Josué para ajudá-lo, aleluia. Não para ajudá-lo, mas para liderar ele. Glória a Deus. Ele é o nosso general. Sem Deus, sem Jesus, disse Jesus, sem mim, nada podeis fazer. Aleluia. Deus lembrou Josué que tirasse as sandálias dos pés, né? Pois, mesmo ele estando em terra de pagão, quando Deus põe o pé, vira terra santa. Para Deus não tem isso, não tem santo, não tem sacro, né? Não tem... deixa eu achar a palavra aqui. Não tem sagrado, não tem divisão real do secular e do sagrado, do comum e do consagrado, porque tudo é dele. E quando ele pôs o pé, Deus prometeu que onde Josué colocasse o pé, ia dar ele por herança, não é?
Mas quando Jesus chegou e disse, tira a sandália do seu pé. Aqui não é casa sua, não. Que é lugar santo. Lembra de Moisés, na sarça ardente? Era um monte, uma coisa comum. Mas quando Deus desceu lá, Moisés, tira a sandália. Porque onde eu chego, onde eu entro, onde eu habito, se torna lugar santo. E eu pergunto para você, Deus habita no seu coração? Você é terra santa de Deus. Você é o lugar santo da habitação de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Aleluia. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Presta atenção numa coisa. Vou dar uma receita aqui hoje. Essa receita ela foi escrita por Hudson Taylor, um missionário que ele evangelizou o interior da China todinho. Ele falou assim, olha, tem uma forma, uma receita para você vencer. Ou você faz os seus planos e segue ele cuidadosamente. É uma forma. Ou você faz os seus planos e pede a ajuda de Deus para você poder cumpri-los. Ou tem uma outra coisa. Ou você pergunta para Deus, Deus, quais são os seus planos? E eu me coloco à disposição para ajudar a cumpri-los. Presta atenção nisso daqui, eu quero ler isso aqui para terminar. Essa música é boa. A lição importante de Josué 5, queridos, é que a fim de realizar com sucesso a obra do Senhor e glorificar o nome dEle, transferir a glória para o nome dEle, nós precisamos ser um povo espiritualmente preparado. Amém? Ao invés de nos lançarmos precipitadamente na batalha, vamos parar. Vamos dedicar tempo à santidade. Circuncisão e Páscoa. Eu quero ler uma frase de Robert Murray McCheyne. Esse homem morreu, acho que com 30 ou 33 anos, irmãos. Foi um exemplo de santidade na face da terra. Tanto que viveu só 33. Deus, olhos para cá, meu filho. Ele falou o seguinte, lembre-se que você é uma espada de Deus. Você é um instrumento de Deus. E se espera que você seja um vaso escolhido para levar o nome do Senhor. O sucesso depende em grande parte da pureza e da perfeição do instrumento. O que mais nos abençoa não são os dons que Deus nos dá, mas sim uma grande, aleluia, semelhança com Cristo. Um ministro santo, uma pessoa santa, um crente santo, é um instrumento poderoso nas mãos de Deus.